Fala galera, beleza? Mais uma etapa do Tour de France 2021 e hoje, 14 de julho, um dia importantíssimo porque é o feriado de queda da Bastilha na França. Todo mundo nas estradas, muito legal ver aquele público gigante acompanhando a prova, né? O ano passado a gente teve uma restrição muito grande e um dia importantíssimo porque era considerada a etapa rainha, essa etapa 17, que tinha a chegada no topo do Col de Portet, uma montanha muito dura para os padrões do Tour de France. Então a gente tinha muita inclinação na parte do meio, da parte do começo e da parte final, e o meio uma partezinha que tinha até um alívio, uma ligeira descida, e foi uma etapa fantástica. Bom, vamos ver então o que aconteceu, porque a primeira parte da etapa era bem plana, e ontem eu comentei com vocês que um sprint, e nesse sprint tinha os pontos da camisa verde, e o Michael Matthews está tentando, e o Sonny Colbrelli também, chegar o mais próximo do Mark Cavendish. Então a gente tinha uma fuga, né? Quem que conseguiu pegar mais pontos dessa fuga foi o pessoal que estava na fuga, que era o Danny Van Poppel foi o primeiro, o Anthony Turgis segundo, Dorian Gordon o terceiro, Lucas Pultzberger quarto, Anthony Pérez quinto e o sexto Maxime Chevalier. Aí ainda tinha ponto, e o Michael Matthews fez no sprint ali do grupo o primeiro lugar, o Mark Cavendish foi o segundo. E o Michael Morkov ainda fez terceiro no sprint para tirar ponto do Sonny Colbrelli, que foi o quarto no sprint. Então, na verdade, esse sprint aí, o Michael Matthews só tirou um ponto de diferença do Mark Cavendish. O Mark Cavendish ainda tem uma liderança grande em relação ao Sonny Colbrelli. Então vamos ver como é que está essa liderança em relação ao Sonny Colbrelli, não, o Michael Matthews que é o segundo colocado. Então na camisa verde, o Mark Cavendish tem 287 pontos, o Michael Matthews 251 e o Sonny Colbrelli 201. Então isso aí foi o começo da etapa, essa disputa pela camisa verde aí, pelos pontos da camisa verde, e depois o negócio começou a empinar e aí os caras abandonaram. E aí essa fuga que estava desses 6 caras foi se esfacelando e ficaram apenas 3 caras, que foram o Dorian Gordon, o Anthony Pérez e o Anthony Turgis. Depois o Anthony Turgis ficou, só ficou o Dorian Gordon e o Anthony Pérez da Cofidis. E na última montanha, que foi o Col de Portet, o Anthony Pérez saiu e parecia até que se ele escalasse bem ele conseguiria chegar e ganhar a etapa escapado, mas o pelotão da camisa amarela não deixou. Então foi muito interessante porque a gente via a Emirates puxando o pelotão com muita veemência, muito forte. E depois, no final da prova, a gente foi descobrir que o Tadej Pogačar queria ganhar essa etapa de qualquer jeito, né? Depois a gente vai falar da entrevista dele pós-etapa. O negócio foi tão forte que a Emirates veio com David Fórmulo, Rui Costa, e o último cara que puxou pro Tadej Pogačar foi o Rafał Majka. E o negócio já estava esfacelando no meio da montanha, ainda faltava 10 quilômetros ou um pouco mais, e o Jonathan Castroviejo, que era o único cara que tinha sobrado na hora, junto com o Richard Carapaz, saiu ali mais ou menos do meio daquele pequeno pelote, foi ali na frente, passou o Rafał Majka e foi puxar, mas ele não ficou nem 30 segundos ali na frente. Rafał Majka chegou do lado e puxou, acelerando. O Castroviejo já abriu, antes do Rafał Majka abrir, já explodiu o motor. E a gente teve também outra situação que, mesmo antes do Rafał Majka abrir e antes de ter um ataque que foi do Tadej Pogačar, a gente teve o Enric Mas sobrando. Então foi uma coisa assim, que o ritmo estava insano mesmo. E na hora que o Rafał Majka abre, cara, o Tadej Pogačar bate sem dó
e só quem consegue acompanhar ele é o Jonas Vingegaard e o Richard Carapaz. Até de uma maneira a gente tem um grupinho ali atrás do Ben O'Connor, Wilco Kelderman, pelo Bilbao. Pelo Bilbao até tentou atacar antes, mas você sabe aquele ataque bumerangue, vai e volta, ele atacou. Na hora que o Pogacar foi, só o Vingegaard e o Carapaz conseguiram ir junto com ele. E aí aquele grupinho ali ficou para trás. E uma coisa que eu achei muito legal, nesse grupinho que ficou, a gente teve o Davi Gaudu saltando e colocou no ritmo dele e foi chegando, né? Não chegando nos 3 da frente, mas ele conseguiu abrir em relação ao grupo onde estava o Rigoberto Urán. Rigoberto Urán estava em segundo na classificação geral e os caras estão disputando esse pódio aí, né? E outro que me surpreendeu também foi o Ben O'Connor, porque ele também se destacou desse grupo e conseguiu chegar depois do Davi Gaudu. E aí a gente teve os outros caras. Mas vamos falar um pouquinho sobre a luta ali, porque foi bastante tempo, né? Foi mais de 8 km de subida. Os caras subiram a 16, 17 por hora, então foi meia hora de luta ali entre Pogacar, Vingegaard e Carapaz. Visivelmente o mais forte era o Tadej Pogacar, e a gente via que às vezes a hora que ele saía da frente de puxar, o Vingegaard vinha e o Carapaz ele já ficava para trás. Teve até uma hora que o Pogacar deu a mãozinha assim para ele: vai meu filho, vai, eu tô com 5 minutos e meio na tua frente, sei que tem que brigar com ele. E o Carapaz ali, né? E aí teve uma hora que a gente vê os dois ali conversando, não sei em que língua. Chegando ali, faltando um pouquinho mais de 2 km para a chegada, a gente tem um ataque mais forte do Pogacar. Os caras conseguem ir junto com ele. Ele tenta várias vezes largar, não consegue. E aí, faltando um pouco mais de 1 km para a chegada, que tinha um túnel, o Carapaz ataca com muita força. Ele ataca muito forte. Só o Pogacar vai na roda dele, como se ele estivesse brincando, nem abrindo a boca praticamente. O Carapaz ataca, o Pogacar vai junto, o Vingegaard não vai, só que o Vingegaard devagarinho vai pegando. E o Pogacar é muito esperto, muito inteligente, ficou na roda do Carapaz. Aí ele não puxou mais, o Carapaz ficou até agora na roda dele. E faltando tipo 100 metros para a chegada, o Vingegaard chega. E faltando tipo 50 metros, o Pogacar tira de lado e abre. Ele abre 3 segundos em 50 metros. E o Vingegaard faz segundo e o Carapaz faz terceiro. Então, de novo, o Carapaz não teve sucesso. E vai ser complicado, por quê? Porque ele está em terceiro na classificação geral agora. Só que tem um porém. Ele está a menos de 2 minutos na frente do Rigoberto Urán. Beleza. Mas o contrarrelógio dele é muito pior do que do Urán, né? Então, tá até uma diferença de 1,5 minuto aí, é uma diferença até, mas não é uma diferença assim tão tranquila para ele manter esse pódio. É claro que ainda tem etapa de amanhã. E a entrevista do Tadej Pogacar no final foi muito legal. Por quê? Ele estava desaquecendo no rolo, na bike, e o cara chegou para entrevistar ele e ele falou justamente isso. Hoje era um dia que a gente sabia que talvez a fuga não conseguisse abrir tanto, a gente controlou, e eu queria ganhar uma etapa vestindo a camisa amarela. Ele queria ganhar uma etapa. E o mais importante, é uma etapa com uma chegada ao alto, numa subida absurda, mítica do Tour de France, e hoje é o dia do 14 de julho. Então o cara ganhou com a camisa amarela no 14 de julho. Então, né? Então é para coroar mesmo a vitória dele. Eu acho que esse desempenho dele, dificilmente a gente agora tem dúvida, né? Só se amanhã, na etapa de amanhã, no Tourmalet, ele perder 20 minutos, 10 minutos, sei lá. Mas eu acho muito difícil se ele continuar com essa característica aí. E mais um detalhe na entrevista que é a conversa, né, do Vingegaard com o Pogacar. Que o cara perguntou: o que vocês conversaram? Dá pra ver, né, no vídeo os dois conversando. Aí ele fala assim, pra traduzir para o nosso português: o Carapaz,
ele tá fingindo, ele tá fazendo poker face, ele tá fazendo essa cara de morto aí, tá de roda falando que não aguenta, mas é mentira, ele vai atacar. O Vinegar falou isso pro Carapaz, o Carapaz falou pro Pogacar. O Pogacar falou assim, eu sei, eu tô esperto. E justamente foi o que aconteceu. Né? Mas os caras levam na esportiva, né? De uma forma bem... Ele falou assim, é o ciclismo, é assim, ele quer ganhar, Então, mas não ganhou e é uma vitória que mostra que o Pogacar está muito forte e o Vinegar também. Os outros caras estão abaixo. Outra coisa que aconteceu, o Henrique Mas, mesmo ficando para trás, sobrando, ele conseguiu chegar até que perto e subiu um posto na geral, porque ele passou o Alexei Lutsenko, que sobrou depois que ele, né? E o outro que perdeu também bastante foi o Guilherme Martin. E aí a gente tem os 10 primeiros, né? Como eu falei, Pogacar, Vinegar, Carapaz, com apenas 4 segundos de diferença entre o segundo e o terceiro. Rigoberto Urán já com 7 minutos e 17 em quarto. Ben O'Connor em quinto com 7,34. Wilco Kelderman em sexto com 8 minutos e 6. Henrique Mas com 9,48. Lutsenko com 10 minutos. Guilherme Martin pelo Bilbao, Davi Gaudu, e aí as diferenças começam a ficar bem maiores. Na luta pela camisa de montanha, quem que entra na briga? Tadej Pogacar. O que acontece? A chegada hoje era uma montanha fora de categoria e era a chegada da etapa, então é ponto dobrado. Então ele está agora com 67 pontos atrás do Wout Poels, que está com 78. Se na etapa de amanhã ele ganhar de novo, ele fala assim, vou tentar, ele pode ser de novo igual no passado, camisa amarela, camisa de rei da montanha e camisa branca. Camisa amarela e camisa branca é quase certeza que ele vai ser. E camisa de rei da montanha, provavelmente, foi o que eu falei. Se ele quiser ganhar amanhã e sair para ganhar, provavelmente pode ter isso aí. Bom, etapa maravilhosa, o pessoal tava falando, putz, cara, tá umas etapas mornas e tal. É claro, os caras estavam guardando para hoje e para amanhã. Vamos falar um pouquinho da etapa de amanhã, que também é uma etapa muito legal. E outra coisa, a etapa de amanhã tem apenas 128 km, que para os caras é muito pouco. Então a gente tem 4 montanhas categorizadas, sendo que 2 são categoria 4. A primeira nem podemos chamar de montanha, é Côte de Notre-Dame de Pietà, ou seja, a subida da Nossa Senhora da Pietà. 2,6 km a 5,4%, até o mar que cabe, a gente vai passar isso aí, certeza. Aí a segunda montanha, categoria 4 também, com 54,5 km, Côte de Loucou, 2 km a 6,7%. E aí no quilômetro 62,5 em Pousat temos os pontos de sprint. Então com certeza os caras vão tentar tirar ponto do Kev aí. Vamos ver se eles vão conseguir. Depois a gente tem as etapas mais 2 etapas de sprint e o contrarrelógio. E aí, a partir disso aí, começa a subida do Col do Tourmalet, cara. E aí é a montanha que mais o Tour de France subiu em toda a história, né? Então, o Col do Tourmalet são 17 km a 7,4%. É um colosso, é Ross Category. Não tem como você falar do Col do Tourmalet e falar que é fácil. Os dois lados são absurdamente difíceis, né? Então, os últimos caras que ganharam aí, que passaram pelo Tour do Tourmalet, em 2019 o Thibaut Pinot ganhou a etapa 14 do Tour de France. Em 2010 o Andy Schleck ganhou, que foi aquela etapa lá que até ele ganhou a etapa lá, que estava disputando com o Alberto Contador. E aí mais algumas etapas mais antigas, mas tem muitas e muitas vezes que foi passando pelo Tourmalet. Eles vão descer o Tourmalet e aí a chegada em Les Ardiden, a 1.720 metros de altitude. A montanha também é Ross Category, 13,4 km a 7,5%. É um pouquinho mais duro do que o Tourmalet, mas é mais curta. Então, é isso que a gente pode ver da etapa de amanhã. E é uma etapa explosiva. É uma etapa curta para os padrões deles.
né? Essa subida de Luz Ardiden, eu não sei se, eu tenho quase certeza que é aquela famosa subida que o Armstrong olha para trás para o Ursch, chamado The Look, que ele olha para o Ursch e ataca, né? Se eu não me engano é aí. E também nessa região, acho que foi hoje que passou, que foi numa descida aonde o José Pabelock caiu e se ferrou, acabou com a carreira dele, se quebrou inteiro, e o Armstrong passou pela esquerda e desceu no meio do mato assim, isso pegou a bike, tipo um ciclocross. Foi na etapa de hoje, eu não lembro direitinho a montanha que foi, mas foi aí nos Pirineus e foi nessa etapa que eles passaram hoje. Bom, gente, amanhã temos mais uma etapa de montanha. Tô com o meu capzinho de montanha da Capsch aqui. Entra lá no meu Instagram para você concorrer ao kit de montanha da Capsch, a camisa de Rei da Montanha da Arrival, a sapatilha da Mavic. Beleza, galera? Espero que estejam gostando aí da cobertura do Tour de France. E até. Abraço.